Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre o TrueNAS. Mas espera aí, não só TrueNAS, nós vamos mostrar sobre o TrueNAS Scale e nessa série eu vou mostrar várias configurações e várias etapas. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar sobre permissões de usuário e de grupo. No vídeo anterior eu mostrei como você fazer a configuração de uma pasta específica, ou como criar um pool, e nesse pool eu mostrei como você criar ou dar permissões para um usuário específico. Porém, se você tiver mais que um usuário, ou se você trabalha numa pequena empresa, isso não vai ser bom o suficiente, porque você restringe só para esse grupo, ou só para aquele usuário específico. Então, desse jeito, nós vamos mostrar um pouco mais sobre como configurar o ACL e como dar permissões para grupo, para usuários e estender essa possibilidade. Nesse vídeo nós não vamos mostrar especificamente como configurar permissões para o Microsoft, na qual tem algumas etapas específicas que você tem que fazer, permissões e outras coisas, na qual não vai ser o foco desse vídeo. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, como eu falei, nesse vídeo nós vamos configurar a questão de permissões de usuário. Mas antes de mais nada, nós vamos entender qual sistema que nós estamos trabalhando. Nesse sistema, nós estamos usando o TrueNAS Scale, versão 20.2.04, na qual esse sistema tem 16 GB de memória RAM, o que o TrueNAS recomenda pelo menos 16, então seria mais que o suficiente. Eu já tenho o meu pool instalado, ou o meu storage, tem conexão à internet e eu tenho 4 cores. Se eu vim aqui na parte do storage, nós configuramos esse storage no vídeo passado, na qual nós criamos a questão de data. Aqui na questão de data, se eu vim aqui na parte de permissões, eu tenho só permissão para root, root and others. O que significa? Se por acaso eu querer acessar essa pasta data específica, só o administrador vai ter permissões de leitura, escrita, e mais ninguém teria permissões de acessar essa pasta. Isso não seria muito interessante porque nós queremos que outras pessoas consigam acessar essas pastas. Principalmente se você está em uma empresa ou se você está na tua casa, você quer acessar as informações através da sua rede. E isso aqui não permite e não é muito interessante você sempre acessar utilizando root, porque algumas coisas você não quer que tenha acesso. Vamos supor, se eu vim aqui na parte de permissões, na pasta home, ele vai ter root, root and root. Isso não é interessante que todos eles tenham acesso às informações. A mesma coisa para os aplicativos. E se por acaso, toda hora que você estiver acessando uma pasta, estiver acessando como root, e se tiver mais de um usuário, você vai ter problema. Por quê? Por causa que ele tem acesso ao web browser e ele tem acesso às suas pastas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar essa parte de permissões, justamente para nós caracterizar especificamente para um grupo ou para um usuário. Mas antes da gente começar a editar permissões, principalmente relacionado ao ACL, nós vamos criar alguns grupos e nós vamos criar alguns usuários. Então nós vamos vir aqui na parte de credenciais e aqui na parte de credenciais nós vamos colocar local group. Aqui na parte de grupo, eu já tenho um grupo criado, porque quando eu criei meu usuário Sauber, eu falei que eu queria criar um grupo chamado Sauber. Mas vamos configurar do zero. Nós vamos vir aqui, Add, e nós temos o GID, que é Group ID, e nós vamos criar um nome. Esse Group ID nós vamos definir como Home Users. Vamos colocar Some Autenticação, salvar. E nós vamos criar mais um que seria... E outro que nós vamos colocar finança. Nós queremos que a parte financeira tenha acesso às pastas específicas da parte financeira. A mesma coisa que nós vamos querer fazer na questão de RH. Mas não que nós estamos pensando em uma empresa, nós podemos criar para usuários diferentes. Vamos supor que você tem uma pequena empresa na qual você tem 2 ou 3 usuários que usa e você quer que um usuário só tenha acesso a uma pasta e outro usuário tenha acesso àquela pasta. Outras coisas, então por isso nós estamos criando pastas diferentes ou grupos diferentes. Agora, nós vamos vir aqui e nós vamos criar os nossos usuários. No meu caso, eu não tenho nenhum usuário criado, então nós vamos vir aqui e vamos criar nosso primeiro usuário. Então, o nosso primeiro usuário vai ser Paulo, o nome. Usuário Paulo, nós podemos colocar nosso e-mail. Se por acaso você quiser fazer a autenticação do Microsoft, o teu usuário e teu e-mail tem que ser exatamente o mesmo. Então, você não pode esquecer disso. Mas mesmo assim, nós vamos pular essa parte. Nós vamos colocar a nossa senha. Nós colocamos nossa senha de volta.
o usuário vai ser 1000, esse vai ser o primeiro usuário. O que nós vamos fazer? Nós vamos não permitir que crie um grupo especificamente para esse usuário, mas nós vamos colocar esse usuário no grupo do Home Users. Desse jeito, nós podemos configurar que esse usuário tenha acesso a essas informações específicas. Agora, aqui na pasta diretório, nós podemos deixar em branco e nós vamos vir aqui e vamos colocar Save. Desse jeito, esse usuário está dentro do grupo Home User. Agora nós vamos criar um segundo usuário. Nós vamos colocar Paulo Pedro. E nós vamos colocar nossa senha de volta. ID já vai ser 1001. E agora nós vamos vir aqui no grupo. E o Pedro está no grupo Finanças. Então ele é a parte financeira. E vou colocar Criar. Daí agora eu vou criar o terceiro que vai ser, não sei, RH. Porque eu quero que esse usuário seja especificamente do RH. Nós colocamos nossa senha. E nós vamos colocar aqui. E nós vamos vir aqui na parte do RH. E vamos colocar salvar. Então desse jeito nós criamos alguns usuários e alguns grupos específicos. O que agora nós podemos fazer? Nós podemos começar a fazer a configuração da SL. Então nós vamos vir aqui. Storage. Aqui na pasta data nós queremos que todos os usuários Home User vão ter acesso, mas não só Home User, todos os usuários. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui na parte de grupo, Home User, membros, e nós podemos adicionar todos os membros. Então todos os membros vai ser o Pedro, que nós vamos querer adicionar, e o RH, também nós vamos querer adicionar. Desse jeito, todos os usuários vão ser do Home User. Nós vamos vir aqui na parte de Storage, e nós vamos configurar essa primeira parte de storage. Vamos colocar View Permission e nós vamos editar a permissão. No vídeo anterior eu vim aqui e modifiquei para um grupo, para um usuário específico, mas nós não queremos fazer isso porque nós queremos que tenha permissões específicas para grupos e usuários diferentes. Então desse jeito nós podemos vir aqui e colocar Set ACL. Agora que nós temos um pouco mais de controle sobre nossos usuários. Nós temos selecionar o presente ACL ou criar um custom. No meu caso, eu prefiro sempre criar um presente e definir uma das opções. Então, se a gente escolher a opção Open, então significa que basicamente todo mundo vai ter acesso a esse ACL. Vamos ver como que fica? Se eu colocar Open, continuar, todo mundo vai ter permissão de escrita, leitura e execução. Escrita, leitura e execução. Não é isso que eu quero, então eu vou vir aqui editar, set de volta e vou colocar na parte de restrição. Se eu colocar na parte de restrição, só os administradores têm acesso e mais ninguém. Isso seria uma das opções mais indicadas se você estiver usando uma empresa e quer que só os usuários específicos tenham acesso àquelas pastas. Mesmo assim, nós vamos ver o que nós temos na questão de Home. Na questão de Home, vai ser basicamente a mesma coisa. Nós vamos ter acesso e execução a algumas coisas específicas, porém na parte de Others, ele vai ter opção de leitura e execução, não vai poder gravar absolutamente nada nessa pasta, porém você tem essa permissão de leitura e execução. Se a gente vir aqui na permissão de volta, set por última vez também, né? Nós vamos selecionar como administradores, então quer dizer que os administradores têm permissões de leitura e escrita, root, default e assim por diante. Os outros têm permissão de leitura e execução. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar mais restritivo, porque eu quero garantir que nem todo mundo vai ter acesso a essas pastas. Então vou colocar continuar. Agora nós temos a opção de restritivo. Então quer dizer que só o root tem acesso à leitura escrita e mais ninguém. Então nós vamos começar a adicionar um novo item. Nós vem aqui, add item, e nós queremos adicionar um grupo. Nós escolhemos o grupo específico. Nós vamos vir aqui na parte de Home Users. Nós vamos querer que esse Home User tenha permissão de leitura, escrita e execução. E nós vamos agora adicionar um novo usuário. Esse novo usuário vai ser a questão de máscara. E ele também vai ter leitura, escrita e permissão. Se por acaso você quiser adicionar outros grupos, você pode vir aqui, outros grupos, e vamos adicionar o resto dos grupos. Então, essa parte data eu quero que finança vai ter acesso, leitura, escrita e execução. Poderia adicionar um terceiro, mas não vai fazer muita diferença porque a questão de Home User já inclui todos os usuários, então nós podemos fechar essa parte. Agora nós vamos ter que fazer essa parte de aplicação de permissões, então significa que todos os usuários ou todas as subpastas vão sofrer essa mesma aplicação.
Se por acaso não selecionar essa opção, só a pasta principal vai ter acesso, mas todos os outros arquivos que foram configurados não vão ter acesso. Agora nós vamos colocar Child Dataset e vamos colocar Save List. Ele vai demorar alguns segundinhos até ele permitir e terminamos de fazer a configuração. Desse jeito, se a gente vir aqui na parte de permissão, ele já aparece todas as permissões que nós configuramos. Antes da gente começar a entrar no nosso network para verificar como ficou, nós vamos criar duas pastas extras. A primeira pasta que nós vamos criar vai ser a questão do RH e a segunda pasta vai ser a questão do financeiro. Então nós vamos vir aqui e Add Dataset. Add Dataset. O nome de dataset vai ser Finance. Queremos deixar qualquer comentário? Não, nós vamos apertar Next. Agora o próximo dataset que nós vamos selecionar vai ser RH e nós vamos colocar Next. Desse jeito eu já tenho minha pasta financeira e minha pasta RH. Então nós vamos fazer essa mesma configuração, mas porém só o grupo financeiro vai ter acesso a essa pasta. Então nós vamos vir aqui, permissões, editar, adicionar ACL e nós queremos ser uma permissões restritivas. Então nós queremos só aquele grupo específico ou root que vai ter acesso. Então desse jeito nós podemos vir aqui, vamos adicionar uma nova permissão. Nesse caso não vai ser máscara, vai ser grupo. Nessa pasta que nós estamos falando é o financeiro, então nós vamos adicionar o grupo finanças. Nós vamos fazer a mesma questão de configuração, então nós vamos colocar a configuração de leitura, escrita e execução. E agora nós vamos adicionar um novo item chamado máscara. Agora nós vamos fazer a mesma questão de permissões e nós vamos colocar aplicar, sim, e vamos colocar para todos os child parts ou todas as subpastas e vamos colocar save control e vamos esperar ele terminar. Uma vez terminado, agora nós vamos fazer a última pasta que nós queremos, a questão de RH. Então nós vamos fazer edição de permissões, vir aqui, set permissões, restritivas e vamos continuar. Vamos fazer exatamente o mesmo processo. Aqui nós vamos definir o grupo. Então, grupo, nós queremos que o grupo do RH tenha acesso. E nós vamos permitir leitura e escrita. Vamos fazer exatamente o mesmo processo que nós fizemos para as outras pastas. Vamos salvar. Então, agora nesse momento, todas as pastas foram criadas e nós temos diferentes usuários. Então agora nós vamos testar um dos usuários. Se a gente vir aqui na parte do Network, já tem o meu TrueNAS. Aqui no meu TrueNAS, eu vou abrir, ele pede a credencial. Porque eu não criei uma credencial atrelada à minha Microsoft, eu tenho que digitar manualmente. Então eu vou colocar o usuário RH, nós queremos testar ele. E vamos colocar nossa senha e vamos dar Enter. Então agora nós acabamos de abrir isso e nós temos acesso à nossa pasta Data. Nós podemos criar novos arquivos, nós podemos deletar os arquivos, e nós podemos abrir outros arquivos. Mas você vai perguntar, Alan, por que não tem o resto das minhas pastas aqui? Porque nós não configuramos o Samba. Então, se a gente voltar aqui, nessa parte nós temos que adicionar manualmente cada pasta. Então, nós vamos adicionar a pasta, vamos selecionar a pasta que nós queremos. Então, nós queremos a parte financeira e vamos colocar Save. Nós vamos agora vir na parte de RH. E nós vamos colocar Save. Uma vez tendo essas três pastas adicionadas, nós vamos voltar aqui e vamos dar um refresh. Então ele já apareceu o resto das minhas pastas. Se eu vir aqui de volta na pasta Data, eu tenho acesso, porque eu estou usando o usuário RH, não vai ter acesso à parte financeira, mas vai ter acesso à parte RH. Então desse jeito eu posso modificar e editar. Mas porém eu quero que esse usuário RH, nesse caso, ele vai ter acesso à pasta financeira. Então o que nós podemos fazer? Nós vamos voltar aqui, Storage, parte financeira e vamos editar permissões, editar. Desse jeito eu posso adicionar um novo usuário. Vou vir aqui e colocar User e nós queremos selecionar o usuário RH. Então eu venho aqui e procuro o meu usuário RH, permissões de leitura, escrita e execução e eu coloco permissões para todas as subpastas, Child Parts e eu coloco salvar. Agora, desse jeito, esse usuário específico RH vai ter acesso à pasta financeira. E nós podemos criar novas pastas. E nós podemos editar outras coisas com esse usuário financeiro. Então, desse jeito, nós podemos verificar quais são as pastas, quais são os acessos que ela tem. Mas vamos supor que você começa a modificar muito isso e tem muitas informações aqui. E não é exatamente isso que você gostaria de ter. Você sempre pode vir aqui em editar. E você pode colocar strip ACL. Ele vai perguntar, você tem certeza que quer fazer o strip?
Assim, strip SL. Desse jeito, as permissões voltam como standard. Se eu vim aqui, permissões, só o root vai ter acesso a leitura, escrita e outros não vai ter acesso. Desse jeito, se por acaso eu quiser acessar essa pasta por questão financeira, eu já perdi o acesso para isso. Então, desse jeito, você pode configurar grupos e usuários para acesso específico das pastas. Se você quiser fazer acesso através da Microsoft, vai ser exatamente a mesma coisa, porém você vai ter que usar o teu e-mail e teu usuário exatamente o mesmo, e daí você vai poder atrelar essas duas contas, fazendo login no teu computador, já tendo acesso a essas pastas. Questão de permissões ou e outras coisas, vai ser basicamente a mesma coisa, permissões de grupo, permissões de usuários. A configuração de permissões do TrueNAS Scale é bem parecida com a questão de TrueNAS Core, porém você vai ter algumas modificações. O formato e as informações de onde você localiza vai ser um pouco diferente, mas a ideia vai ser basicamente a mesma. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!